Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o julgamento do Bolsonaro, que está acontecendo neste momento lá no STF, na primeira turma do STF, né? O Bolsonaro foi lá, o Bolsonaro está assistindo ao julgamento, ele não precisava estar lá, os advogados dele poderiam representá-lo lá, mas ele decidiu ir lá para olhar na cara dos juízes a decisão que todo mundo sabe que vai ser receber a denúncia contra Bolsonaro, né? Vão ser, na verdade, 3 sessões. É uma sessão extraordinária hoje, na parte da manhã, uma sessão extraordinária hoje na parte da uma sessão ordinária hoje na parte da tarde e uma sessão extraordinária amanhã também, para você ver como é que o STF mudou todo o funcionamento para fazer essa denúncia do Bolsonaro, evidentemente, para fazer o show. Esse julgamento está mais do que claro que é um julgamento show. Vamos entender esse caso aqui. Ah, e teve confusão também. O Sebastião Coelho foi preso. O desembargador Sebastião Coelho, ele quis assistir também o julgamento, mas foi impedido pelos seguranças. Vamos entender essa confusão. Essa notícia foi sugerida por C++ é melhor que Rust, Xandão Potter e a Censura Secreta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje é o início do julgamento do Bolsonaro no STF com a parte de recebimento da denúncia. Então, em princípio, não deve haver nenhum tipo de julgamento do Bolsonaro em si, apenas se vão aceitar a denúncia ou não, tá? Esse tipo de coisa é bem simples o procedimento, eles vão ver primeiro as preliminares, depois vão decidir lá os votos dos juízes e devem concluir o julgamento hoje à tarde ou amanhã, né? Como eu falei para vocês, o STF arrumou todo um processo, mudou todo o funcionamento. Normalmente teria apenas uma sessão ordinária hoje à tarde, né, terça-feira à tarde. Sabe que esse pessoal não trabalha muito não, né? São alguns dias da semana que tem sessão lá, mas eles fizeram uma modificação para ter, além da sessão ordinária de hoje à tarde, teria a sessão extraordinária hoje pela manhã e mais uma sessão extraordinária amanhã também para o julgamento dessa denúncia, o recebimento dessa denúncia. Eu já falei para vocês, acho muito pouco provável que não recebam a denúncia de Bolsonaro, quase 100% de chance de receberem a denúncia do Bolsonaro, não porque ela seja uma denúncia válida, não porque ela seja uma denúncia consistente, ao contrário, é totalmente antijurídica, é totalmente sem sentido. Claramente o pessoal tentou encaixar o Bolsonaro de alguma forma, eles acham que o Bolsonaro é culpado do golpe porque teria falado contra as urnas eletrônicas e não sei o que lá, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso não é autoria de um golpe, ele defendeu uma posição sobre as urnas eletrônicas, que é uma posição que eu discordo, mas é o direito dele defender essa posição, e no final das contas isso não quer dizer, em momento algum ele chamou o pessoal para dar um golpe, falou, vamos lá dar um golpe, não sei o que lá, em momento algum ele fez isso, então não tem nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de nada. O relatório da PF é extremamente frágil, usa a palavra talvez, possível, não sei o que lá, um monte de vezes, ou seja, é uma situação que realmente jamais um relatório desse teria se transformado numa denúncia, e muito mais uma denúncia dessa ser aceita por um juiz. Mas o que a gente está vendo acontecer é que isso vai acontecer. A denúncia será aceita e muito provavelmente Bolsonaro será condenado, porque eu já expliquei para vocês, o STF precisa cometer erros novos para justificar os erros antigos dele, né? Desde 2019 criou-se o tal do inquérito das fake news, que é um inquérito totalmente absurdo, que não tem lógica, não tem fato determinado, não tem nada, né? Um inquérito é uma investigação policial de um fato determinado. Você tem, sei lá, roubaram o seu carro, aí o policial vai abrir um inquérito para investigar quem é que roubou seu carro, como é que roubaram, quem foi que roubou, não sei o que lá, enfim. Tem um fato determinado. Qual que é o fato determinado do inquérito das fake news? Não tem. Eles inventam qualquer coisa que alguém fale que o Alexandre de Moraes não goste, eles vão lá e botam no inquérito das fake news, né? Uma coisa totalmente absurda, totalmente sem sentido e que se adequa muito mais ao fato de eles estarem se protegendo de investigações de corrupção sobre a Suprema Corte, que foi como começou isso daí. Quando saiu a matéria lá na Cruzoé do amigo do meu pai, o pessoal começou com censura e não sei o que lá, e não sei o que lá, e pronto. Aí decidiram acabar com a Lava Jato lá no STF e fizeram todo esse processo contra o Bolsonaro por conta disso, né? Enfim, é um caso absurdo, mas imagina, a justificativa que o Alexandre de Moraes tem hoje para ter feito esse absurdo do inquérito das fake news lá atrás, por ter perseguido jornalistas, por ter prendido a Débora, 14 anos de cadeia porque rabiscou
a estátua com batom, a justificativa que ele usa para tudo isso é que, evitamos um golpe, porque haveria um golpe no Brasil e coisa e tal. Se eles não condenarem Bolsonaro, se eles não derem um jeito de inventar esse golpe do Bolsonaro, como é que eles vão justificar o passado? Então eles vão ter que cometer esse erro. Eu tenho muito pouca expectativa que o resultado hoje será diferente, o resultado vai ser a aceitação da denúncia contra Bolsonaro, mas de qualquer forma, Bolsonaro fez bem, ele está lá, está presente. Aqui, ó, ex-presidente Bolsonaro fez uma aparição surpresa no STF nessa terça-feira, dia 25, horas antes do julgamento da denúncia por suposta participação na tentativa de golpe de Estado. Ele chegou ao tribunal e se sentou ao lado dos seus advogados na primeira turma. Ele tem o direito de fazer isso, uma vez que ele é o acusado nesse caso, né? O julgamento marca o começo da análise da primeira turma, que irá decidir se aceita a denúncia ou não contra Bolsonaro. De novo, acho muito pouco provável que não aceite, né? Além de Bolsonaro, outras 33 pessoas foram denunciadas. Para facilitar a análise das condutas individuais, a PGR dividiu a acusação em 5 núcleos, sendo que inclui o ex-presidente no núcleo crucial, que é o primeiro a ser analisado, que é o que está sendo analisado hoje. Vão haver outros julgamentos para aceite de denúncias e, de novo, todos eles vão encerrar com aceite de todas as denúncias, você pode ter certeza disso, né? O julgamento será distribuído em 3 sessões, uma sessão extraordinária na terça-feira, hoje, né, às 9h30 da manhã, já está acontecendo, já aconteceu, na verdade. Às 14 horas vai ter outra e às 9h30 de amanhã vai ter a terceira. As duas aqui são extraordinárias. Mudaram todo o planejamento do STF para fazer esse showzinho para a galera, né? E parece que começou quente a coisa, porque o Sebastião Coelho, que é advogado de alguns dos acusados nesse núcleo crucial, foi impedido de acompanhar a denúncia, o que é um absurdo, tá? Os advogados tipicamente têm acesso ao STF. E por que ele foi impedido? Ele foi impedido porque, se vocês lembrarem, há um tempo atrás, ele foi muito eloquente na defesa de algumas das pessoas que estavam sendo acusadas injustamente no dia 8 de janeiro, né, pelo suposto golpe do dia 8 de janeiro. E deixou o Alexandre de Moraes meio sem fala. O argumento do Sebastião Coelho foi muito bom. O Sebastião Coelho é um desembargador muito experiente, um advogado muito experiente, então deixou o Alexandre de Moraes sem fala, né? E tanto que transferiram o julgamento do 8 de janeiro para sessões virtuais, o que é um absurdo também, né? Eles queriam fazer o showzinho deles lá com o pessoal do 8 de janeiro também, justamente por conta que perceberam que na argumentação a coisa ficava ruim para eles. Eles não têm argumento para isso daí, né? E, de novo, o Sebastião Coelho quis entrar, ele tem o direito de entrar porque ele é advogado de uma das partes, e no final das contas ele foi detido, segundo estão dizendo aqui, foi detido em flagrante delito por suposto desacato e ofensas ao tribunal, né? O Barroso determinou a lavratura de um boletim de ocorrência sobre a situação, ou seja, começou o tribunal, de exceção, claramente, proibindo o advogado de uma das partes de participar de uma ação do tribunal. Olha que absurdo é isso. Segundo diz o pessoal do STF, ele não se cadastrou previamente para acompanhar a sessão, sendo que, mais uma vez, do ponto de vista jurídico, ele tem o direito de acompanhar a sessão, uma vez que ele é advogado de uma das partes. Esse negócio de cadastro prévio não preclui o direito dele natural, por ser advogado de uma das partes, de participar disso daí, né? E conforme disse ele também, havia espaço vago, então não é justificativa. A justificativa é justamente por que eles fizeram isso. Fizeram isso porque o Alexandre de Moraes foi humilhado pelo Sebastião Coelho lá atrás e não queria estar com ele ali, ou correr o risco dele pedir a palavra e, quem sabe, humilhar o Alexandre de Moraes mais uma vez com argumentos ali no STF, né? Esse é o estado da situação. O pessoal está fazendo um julgamento show, cujo objetivo é falar o quanto o Bolsonaro é ruim, o quanto o bolsonarismo é ruim, o quanto as pessoas precisam abandonar o Bolsonaro, o quanto estiveram perto de um golpe. Eles sabem que nada disso aconteceu, mas eles vão fazer esse julgamento. É um julgamento show. Tá aqui, ó. Transmissão ao vivo do julgamento do Bolsonaro. Assista agora no STF. Né? A TV Justiça está transmitindo o julgamento ao vivo e coisa e tal. Enfim, é um julgamento show. Julgamento show, vocês sabem, é um termo jurídico que é pejorativo, porque justiça não deveria ser um show, a justiça deveria ser a busca pela justiça, pela a jurisdição adequada, por você dizer exatamente quem é que é culpado, pelas pessoas pagarem pelos crimes que eventualmente fizeram. Não deveria nunca ser um show. Mas, infelizmente, em alguns tribunais de exceção, ela vira exatamente isso, um showzinho para a opinião pública. E é exatamente o que a STF está fazendo nesse caso. É um absurdo totalmente antijurídico aqui, né?
A Folha conclui que o Supremo deve autorizar a ação penal contra Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que eles vão fazer isso, muito embora, de novo, eu não veja motivos para essa ação penal contra Bolsonaro. O problema é aquele que eu falei para vocês. A essa altura, eles já cometeram tantos erros no passado, que se eles não acharem esse golpe do Bolsonaro agora, como é que eles justificam esses erros todos do passado, né? A expectativa deles toda eles estão ainda com aquela ideia, né, que é uma ideia antiga, que eu já mencionei aqui, né, a ideia de que o ganhador escreve a história. Quem ganhar a parada vai escrever a história, né? E você pode pensar, muita gente fala isso, né? Segunda Guerra Mundial, os aliados ganharam, eles que escreveram a história. Hoje em dia ninguém defende o Hitler e os nazistas. Mas será que não seria diferente se os nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial, né? E essa é a ilusão que algumas pessoas ficam, mas eu digo para vocês, principalmente agora na era da informação descentralizada e distribuída, acabou esse negócio de que quem ganha escreve a história, porque no final das contas a internet é um repositório de um monte de informações e daqui para frente certamente todas as versões sobre um fato vão estar presentes aqui. Por mais que certamente a versão institucional acabe tendo uma força, ou seja, vai haver escrito nos livros de história que Bolsonaro tentou um golpe no Brasil, olha só, foi até condenado pelo STF por isso e não sei o que lá, mas a verdade é que todos nós vamos saber que a história não é bem essa. E, além disso, eu quero lembrar a vocês que o ganhador dessa história ainda está muito longe de ser estabelecido, porque, como eu expliquei, a direita está crescendo no Brasil. Hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que o STF vai condenar Bolsonaro. Não tenho dúvida nenhuma. Já falei para vocês isso. Agora, 2026, muito provavelmente teremos um presidente de direita, muito provavelmente teremos um Senado de direita, teremos uma Câmara de direita. E a partir daqui, a tendência é cada vez mais a gente ter representantes da direita no Executivo e também no Legislativo. O STF não está percebendo este problema. Ele tratou o Bolsonaro como se fosse um soluço, como se fosse um probleminha pontual que vai acabar a gente destruindo o Bolsonaro, né? Derrotamos o bolsonarismo, foi o que falou o Barroso, né? A coisa vai acabar. E a verdade é que não. Eles vão ganhar essa batalha, muito provavelmente vão ganhar essa batalha. Não tem nenhuma dúvida que o STF vai condenar o Bolsonaro, mas a verdade, e talvez seja até para isso que Bolsonaro está lá olhando nos olhos desse pessoal todo, ainda vai ter mais capítulos esse jogo. A guerra não acabou. Ainda vai ter eleição de 2026, ainda vai ter eleição de 2030, ainda vai ter eleição de 2034. E quando a direita tiver uma maioria sólida no STF, a história pode mudar de novo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.